Bom dia, tudo bem? Live da manhã, hoje começando bem mais tarde que o habitual. Tive um compromisso de manhã, mas estamos aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Humberto Cristóvão. Eu ajudo empreendedores, principalmente prestadores de serviços, a trabalhar em estratégias eficientes. O que é eficiência? É você ter o mínimo de esforço para o máximo de resultado. Isso é, trabalhar menos, lucrar mais. Ter tempo de pensar, ter tempo para sua família e fazer dinheiro de verdade, né? O tema de hoje é o quê? Trabalhar menos e lucrar mais. Eu vou resgatar um tema que foi abordado ontem na mentoria. Eficiência, no sentido de você conseguir cobrar bem, ter procedimentos e tecnologias mais avançadas que te permitem chegar mais longe, que te permitem cobrar bem, que te permitem ter um mínimo de esforço. Tinha uma aluna minha ontem que o caso era o seguinte. Ela vendia 20 sessões de terapia capilar, um negócio assim, para ter um resultado num longo prazo. Aí eu levantei um exemplo para ela. Falei, olha, você pode fazer isso, você vai conseguir mais dinheiro. Mas com essas monte de sessão aqui, você vai chegar até um determinado momento de faturamento. Você não vai conseguir passar muito disso. Agora, você quer mudar realmente de situação? Você precisa melhorar a tecnologia que você trabalha. Como assim melhorar a tecnologia que você trabalha? Melhorar o jeitinho de trabalho. Vamos dar um exemplo aqui. Tem uma aluna minha, a Jéssica Isidório. É uma aluna lá do início, lá atrás. Quando eu conheci ela, ela fazia estética corporal, facial. Era uma biomédica em formação. Ela era uma pessoa que estava faturando R$300 no mês, tendo que pagar R$1.500 de aluguel. Ela estava quebrando literalmente, início de carreira. Ela tinha feito uma aposta no espaço, mas não sabia vender nem nada. Tinha pegado dinheiro emprestado. Estava cheia de dívida. Aí ela apareceu e falou para mim, olha, eu preciso resolver essa situação, senão eu vou literalmente quebrar. E se eu quebrar, o negócio vai ficar complicado. Falei, vamos lá, quanto tempo você tem? Falou, olha, com o dinheiro que eu tenho aqui, eu tenho mais 3 meses. Ou vai ou racha. Falei, então vamos embora. Aí qual que era a prioridade naquele momento? Fazer ela conseguir pagar essas contas. Então, a gente começou a trabalhar para isso, para ela conseguir pagar as contas, conseguir mais clientes. Então era do jeito que ia. Era procedimento com barriga, procedimento com rosto, limpeza de pele, etc. Beleza, ela chegou nos 3 mil de faturamento, conseguia pagar aqueles custos fixos, beleza. Essa é uma das fases da sua vida. Primeiro você tem que pagar as contas, depois você tem que trabalhar em lapidar isso daqui. A gente fez isso, ok. Agora, chegou num certo momento que ela fazia isso. Falei, Jéssica, é o seguinte, você faz um monte de procedimento, um monte de coisa. Isso aqui não vai te levar para lugar nenhum. Você precisa ser lembrada por algo. Porque se você não for lembrada por algo, as pessoas não vão te procurar. Aí, conversando com ela, eu descobri que ela teve problema de acne na adolescência dela. Mas problema pesado mesmo, de muita acne, muita zoação na escola, muito problema, literalmente quase depressão mesmo. Aí ela falou, de tanto que eu tive esse problema, e eu passei por Roacutan, por uns remédios que são bem abrasivos, machucam bastante, eu aprendi a lidar com isso de uma forma muito boa. Falei, me explica melhor sobre isso. Aí eu descobri que ela era muito especialista em acne. Falei, que interessante. Vamos fazer o seguinte, você é o seu avatar transformado aqui. O que é você ser o seu avatar transformado? É você ser o seu cliente transformado. Então, por exemplo, uma pessoa que vende emagrecimento, que já emagreceu, é excelente, porque ela utiliza a própria história dela para vender aquilo que ela faz. Eu, por exemplo, eu comecei de baixo, eu morava em Itaquaquecetuba, Aracaré, São Paulo, pegava trem todo dia de manhã, ganhava R$1.500 por mês, com adicional noturno dava R$1.500 por mês, então era um pouco mais de um salário mínimo, e eu consegui empreender, viver do meu empreendedorismo, morar em Portugal, ter alunos, faturar muito mais, enfim, eu sou meu avatar transformado. Da mesma forma, a Jéssica era o avatar dela transformado. Ela tinha resolvido com ela o problema das acnes. Aí qual que é o ponto aqui? Presta muito bem atenção. A Jéssica pegou e focou. Começou a trabalhar com acnes. E aí o resultado dela começou a subir. Só que chegou num certo momento, 5 mil de faturamento. Ela não saía de 5, 6, 5, 6. Não saía disso de jeito nenhum. De jeito nenhum. O que ela fazia? Aí eu fui ver. Falei, Jéssica, tá errado isso daqui. Tem algum furo na tua empresa. Porque você não pode trabalhar tanto do jeito que você está trabalhando. Tem cliente vindo, mas você não consegue sair de 5, 6 mil de faturamento.
Aí a gente viu. Ela fazia uma consulta para poder fechar sessões de limpeza de pele, que era uma consulta de 2 horas, 1h30 mais ou menos. Ela identificava os problemas da pessoa e depois passava a limpeza de pele. Aí eu peguei e falei pra ela assim, peraí, quanto que custa essa consulta? Ela falou, nada. Eu faço essa consulta e consigo fechar 3, 4 meses de pacote. Falei, 3, 4 meses de pacote por causa de uma consulta. Ok, quanto custa a limpeza de pele? Acho que era 150, 170 reais, um negócio assim. Falei, olha, vamos lá. E ainda tinha as de 90, tinha esses valores. Falei, olha, você traz uma transformação muito forte para a pessoa. Você precisa vender a transformação. Você não tem que vender o procedimento, você tem que vender a transformação. Porque a transformação vale muito mais. Por exemplo, quanto que vale emagrecer e estar no shape? 20 mil reais? 10 mil reais? Agora, quanto que vale a sessão de... sei lá, quanto que vale a academia? Quanto que vale a sessão do personal? O valor é mais baixo, 100 reais, 200 reais, sei lá. Agora, a solução completa, tem gente que pagaria muito bem pela solução completa. Quanto que vale você não ter acne e ter uma pele lisinha? Relativo, tá entendendo? Então eu falei pra ela, você vai começar a vender a solução. Agora, o ponto é o seguinte, se você for no ginecologista, pra ele olhar pro seu rosto e falar que você tem que fazer um exame de não sei das quantas pra depois voltar. Essa primeira consulta é de graça? Ela falou, não. Falei, pois é, essa consulta não é de graça. Só que você está vendendo seu tempo de graça para poder vender limpeza de pele. Aí ela me soltou a pérola. Olha, na verdade, Humberto, essas limpezas de pele eu vendo só para encher linguiça mesmo, para agregar valor. Porque na verdade não precisa. Eu falei, como é que é? Falou, não, não precisa. Eu estudei muito e a minha técnica é o seguinte. Através dessa consulta eu identifico o gatilho da acne da pessoa. Aí ela falou pra mim que tinham 7 ou 9 gatilhos, não me lembro. Gatilho emocional, gatilho de alimentação, gatilho hormonal. Ela falou assim, eu identifico qual é o problema da pessoa, trabalho em cima do gatilho para ela melhorar, para ela desinflamar o corpo, e aí dentro de 1, 2 meses ela tem um resultado muito expressivo e limpa as acnes. Falei, você tem certeza que você consegue fazer isso daqui? Só com uma consulta você consegue limpar o rosto da pessoa. Tem gente passando Roacutan, esses remédios que machuca, é pesado, é ruim para quem toma, dá efeitos colaterais fortes. Você tá me falando que você consegue só conversando com a pessoa resolver esse problema? Falou, consigo. Falei, então você não tem que vender limpeza de pele para encher linguiça. Você tem que vender essa consulta. Bota um nome nessa consulta. Aí ela colocou no início dermoavaliação, depois virou Liberty. E você vai vender essa consulta. Ela começou vendendo essa consulta por 350 reais. E adivinha, ela começou a ter resultados assim muito expressivos. Sabe aqueles antes e depois mesmo de uma pessoa toda pipocada de acne, inflamação, aqueles negócio branco, verde, e de repente uma pele lisa. E ela começou a colecionar um monte de estudos de caso assim. E o negócio começou a dar tão certo que ela começou a parar de atender cliente de limpeza de pele. E ela começou a atender um monte de gente, que as pessoas iam se indicando, as pessoas iam vindo dos anúncios. Conforme ela postava estudo de caso no perfil, começava a vir mais gente. As pessoas, nossa, como você traz resultado, como você traz resultado. Ela começou a crescer muito expressivamente. Aí o preço foi subindo. 350, 450, 600, 900, acho que passou de 1.000. Uma única consulta. Uma consulta que durava 1h30, 2 horas. Mais ou menos. E aí ela começou a atender online, começou a cobrar em euro. Ela mudou para a Europa também. E a realidade dela mudou completamente de carreira. Uma pessoa que eu conheci que fazia 300 e poucos reais conseguiu chegar nos 15, 17, 20 mil de faturamento. Um resultado bastante expressivo. Só que ela não saía dos 5, 6, estourando 7 mil lá no início. Por quê? Porque a tecnologia de trabalho é diferente. Eu falei muito sobre esse estudo de caso ontem na mentoria. A gente trouxe vários exemplos. O que é a tecnologia ser ineficiente? Eficiência, lembra que eu falei para vocês? É como um motor de carro, que tem o máximo de potência com o mínimo de consumo. Eficiência é o máximo de resultado com o mínimo de esforço. Então, ela conseguiu encontrar isso daqui, o máximo de resultado com o mínimo de esforço. Eu tenho um amigo meu que também é mentorado, o Dr. Willer. Ele era ginecologista, ele é ginecologista ainda, fazia e obstetra também, fazia parto. Só que um parto é o seguinte, ele cobrava bem, cobrava 10 mil reais por um parto, 15 mil. Só que o ponto é o seguinte, ele tá montando a mesa da casa dele para jantar.
Ligou alguém, doutor, meu filho vai nascer, ele tem que largar tudo e ir lá. E aí qual que é o ponto? Muitas vezes é alarme falso, muitas vezes ele fica 12 horas, é imprevisível. Quer dizer, a rotina dele estava naquilo. Aí ele começou a fazer pós-graduação, especialização no Albert Einstein, começou a trabalhar com estética íntima, ginecologia para mulheres acima de 35 anos, reposição hormonal, algumas coisas, ficou muito especialista nisso. Então uma consulta com ele é 800 e poucos reais e ele faz um procedimento de estética íntima, sei lá, de encurtar os lábios, laser, 30 minutos, 30 mil reais, 20 mil reais. Pessoas que vêm, tem uma mulher que ele me contou que ela veio da França, de Paris, para fazer a cirurgia e voltou no mesmo dia. Quer dizer, olha o nível de cliente. E olha o nível de eficiência, 30 minutos, 20, 30 mil reais. Quer dizer, mudou completamente a coisa. Imagina você conseguir fazer 20 mil reais em 30 minutos. Surreal. É uma tecnologia diferente. Quando eu falo uma tecnologia diferente, eu não estou falando de aparelho. Eu estou falando de uma forma de fazer, um método, um jeito de fazer. Você pega a minha esposa, por exemplo, a Letícia. Quando ela começou, ela fazia design de sobrancelhas a 20 reais. Quer dizer, fazendo design de sobrancelhas a 20 reais, atendendo 10 clientes por dia, agenda cheia, 22 dias, ela chegaria no máximo a 4.400 reais. Não passa disso, não tem como. Ela começou a fazer micropigmentação. Ela fez o curso de micropigmentação, começou a fazer, ela cobrava 350 reais. Então 350 reais, você coloca duas no dia, dá 700. 700 vezes 22 dias, você coloca duas por dia só. 700 vezes 10, 7, 14, dava, sei lá, dá uns 16 mil mais ou menos. Você viu que mudou completamente. Só que ela fazia 3 por dia, então ela passava de 20 mil. Aí ela começou a subir de 350 para 450, 450 para 550, 650. A gente saiu do Brasil, tava cobrando 800, 900 reais. Hoje o preço dela em Portugal, se a gente for comparar no Brasil, 6, 9, 12, 13, sei lá, dá uns quase 2 mil reais mais ou menos. Entendeu? Então assim, mudou completamente a tecnologia, mudou a eficiência e o tempo também. Ela demorava 3 horas para fazer um procedimento, hoje ela faz uma micropigmentação em 1 hora. Então isso é eficiência. Você ter o mínimo de esforço para o máximo de resultado. Você lapidar isso para você conseguir colocar alguma coisa. Com design de sobrancelhas ela não ia conseguir fazer isso. Agora o ponto é o seguinte, você não é casada, você não é casado com aquilo que você faz hoje. E eu não estou falando que você tenha que mudar de área, mas é muito importante você se atentar às possibilidades que você tem na sua mão. O que você pode fazer para cobrar mais? É a teoria do avião. Todo avião vai ter a maior parte dos lugares, que são assentos que você não consegue esticar a perna direito. E você tem a executiva, primeira classe, pessoa deita. Muitas vezes é 5, 10 vezes mais caro. Se você colocar 10 vezes mais caro, vamos supor que tem só 10 lugares de executiva. Para 100 lugares do normal. 100 lugares, vamos colocar 1.000 reais. Vai dar 100 mil reais. 100 mil reais de lugares. Agora, vamos colocar 10 mil reais para as pessoas que vão deitadas. Pagam 10 mil reais nessa mesma passagem, nesse mesmo avião, para mais conforto. 10 pessoas a 10 mil reais dá 100 mil reais também. Agora a pergunta que eu te faço é mais fácil para essa companhia aérea atender essas 10 pessoas ou atender 100? Esse é o ponto. Esse é o segredo do estádio de futebol, que tem o camarote, que tem a área VIP da balada, a executiva do avião. Esse que é o segredo do seu espaço. Às vezes você faz procedimentos que te fazem trabalhar pra caramba, ralar pesado. Mas às vezes existem possibilidades que você pode fazer muito mais. Agora, como que você chega até essas possibilidades? Através de conhecimento, através de direcionamento, através de alguém como eu, por exemplo, que sou mentor dos meus alunos, para te direcionar, falar, ó, se você fizer isso, você vai ter mais eficiência. Você estar num grupo de mentoria como a Mentoria One, por exemplo. Isso aqui foi um tema que eu estou trazendo para vocês, mas foi um tema, assim, literalmente muito aplaudido ontem na Mentoria One. E eu estou trazendo para vocês aqui de graça nessa live. Por quê? Para você abrir a mente. Para você abrir a mente para possibilidades que tem na sua vida. O que separa você de fazer 1.000 reais por mês para 10 mil por mês não é 10 vezes mais esforço. É inteligência. O que separa você de 2.000 reais por mês para
30 mil reais por mês não é mais esforço. É eficiência. Sem eficiência, você não chega nesses 30, 40 mil reais. Você tem que ter eficiência. Sem eficiência, você não chega lá. Eficiência é o mínimo de esforço, máximo de resultado. Sabe por quê? Porque as mesmas 24 horas de um bilionário são as mesmas 24 horas de um mendigo na rua. São as mesmas 24 horas de você, atendendo cliente atrás de cliente, cliente atrás de cliente, cliente atrás de cliente. Correndo, correndo, correndo para tentar pagar as contas. Muitas vezes o que te falta é o quê? É o início da história da Jéssica Isidório, você equilibrar as contas, mas não trabalhar para lotar a tua agenda. Agenda lotada não é sinal de prosperidade. Você precisa ter tempo para pensar. Você precisa estar com pessoas que vão te dar esse direcionamento que eu estou te trazendo. Você precisa estar com pessoas que têm esses resultados. Porque senão você não ganha uma coisa aqui chamada confiança. Quando você não acredita, você não consegue. Quando você não faz, você não dá. Tinha uma aluna minha maquiadora na mentoria ontem. Ela falou, pô, eu não me imagino cobrando esses preços. Aí eu dei um exemplo para ela. Vou trazer um exemplo aqui para você. Vamos lá. Se você pega pessoas que gastam 2 mil reais no seu casamento para casar no civil, você acha que ela vai pagar 500 reais para fazer maquiagem? Dificilmente. Vai dar 1/4 do valor. Agora, e uma pessoa que gasta 20 mil no casamento, você consegue encontrar? Ela falou, consigo. E uma pessoa que gasta 200 mil no seu casamento, você consegue? Você já viu isso? Ela, já, provavelmente 200 mil, já. Agora, uma pessoa que gasta 200 mil no casamento, você acha que ela não tem 2 mil para gastar com penteado, maquiagem bem feito? Tem. Agora, sabe por que você não vende para essa pessoa? Porque você não conhece ela, porque você não tem confiança, porque você não tem essa oferta. Esse é o ponto. E é uma escolha. Talvez você queira atender só as pessoas que casam no civil. Mas talvez você queira atender a pessoa que gasta 200 mil no casamento dela. Agora, como que você chega até ela? Se expondo, fazendo mentoria, estando em grupos, conhecendo pessoas, ganhando experiência, fazendo estágio, trabalhando, ajudando uma maquiadora que atende esse tipo de casamento. Esse é o ponto. O que te separa de fazer mais dinheiro não é mais esforço. Pensa num carro. Quem é que dirige? Quando você está acelerando um carro que nem doida na primeira marcha, só vai fazer barulho, a rotação vai subir, o consumo de combustível vai subir, mas o carro não vai andar mais rápido. Você precisa trocar de marcha. Trocar de marcha. O meu carro tem 6 marchas. Então quando eu chego lá no 100 por hora, eu engato a 6ª marcha, a rotação do motor fica baixinha lá, nos 1.500 giros, 2.000 giros mais ou menos. Só que o carro está embalado, está andando rápido. Ele está usando menos esforço do que na primeira marcha para sair do lugar. O consumo de combustível para sair do lugar em 5, 10 por hora é maior do que a 100 por hora. Por quê? Porque a eficiência do motor está na marcha. É igual a marcha da bicicleta. É o mesmo princípio, a mesma coisa. Agora, por que você se sobrecarrega tanto? Por que você trabalha tanto e não vê a cor do dinheiro? Por que a tua vida é um caos? Porque a sua tecnologia é fraca. Porque o seu esforço é gigante. Porque você não tem tempo para pensar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por isso que é importante você ter mentores. Por isso que é importante você estar com pessoas que já tiveram resultado que você não teve, porque você não conhece a tecnologia que elas utilizam para ter esse resultado. Porque você não tem a confiança de cobrar. Porque você não tem a confiança e a certeza de fazer aquilo que tem que ser feito. Esse é o ponto. Agora, você quer um presente aqui? Você que não é minha mentorada, me manda um direct mencionando essa live hoje. Me manda um direct que eu vou te dar um primeiro passo de graça. Só que de graça não é uma bobeirinha, um e-bookzinho, uma porcariazinha. É uma oportunidade que eu vou te dar. Uma oportunidade que pode ser a oportunidade da sua vida. E eu tô falando sério. Pode ser que seja a oportunidade da sua vida. Me manda um direct e fala, estava na live de trabalhar menos, lucrar mais. Pode escrever isso. Eu mesmo vou te responder. Eu vou te dar um primeiro passo que pode mudar a sua vida. Mudou a vida de um monte de gente. Se você quiser abrir o meu destaque, resultados, eu vou te ensinar aquele método que aquelas pessoas fizeram. Lá tem mais de 61 pessoas únicas que faturaram mais de 10, 20, 40, 60, 90 mil reais por mês.
alguns em libras, euros, mais de 10 mil euros, mais de 5 mil libras. Você quer acessar esse mesmo método? Você quer estar diante de uma oportunidade? Me manda um direct, menciona essa live que eu vou te dar um primeiro passo. Tá bom? Só te adianto que pode ser que seja a oportunidade da sua vida. Fez sentido essa live pra vocês? Escreve aqui nos comentários. Se fez sentido, se explodiu tua cabeça, se te deu insights, ideias, segurança. Escreve aqui pra mim que eu quero saber de você. Inclusive, eu achei interessante esse horário. Tem mais gente do que 5 e pouco da manhã, né? Talvez a gente mude. Top. É isso. Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Para quem não está acostumado com as minhas lives, a gente faz uma oração para finalizar. Se você é nova aqui, inclusive, todas as lives ficam salvas. Link da bio no Spotify ou no próprio perfil. Spotify é legal porque você consegue desligar a tela do celular e você consegue ouvir lavando a louça, dirigindo, indo para o trabalho, treinando. Ajuda bastante, tá bom? Vamos fazer a nossa conexão de hoje. 2 pessoas, ninguém mais gostou? Vocês só estão aqui só ouvindo? Talvez esteja dirigindo, mas deixa aí um comentário. Me fala se fez sentido para você o que eu falei hoje. Quero que você feche seus olhos, para um pouquinho o que você está fazendo e você vai pensar, vai colocar sua cabeça no presente. Isso é eficiência também. Eficiência é você direcionar seus esforços para um lugar só. Feche os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, pensando só na sua respiração, só no presente, só nos sons ao seu redor também. Se concentra no presente, no agora. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por mais essa live, muito obrigado pela nossa conexão, muito obrigado por mais um tijolinho nessa grande edificação que a gente está construindo esse ano. Porque lá atrás, em novembro do ano passado, a gente colocou esse propósito de que 2025 seria o melhor ano de nossas vidas, o ano de mais crescimento, de mais desenvolvimento, de mais esforço. E tem sido um ano muito bom e essas lives têm sido um instrumento para isso. Que o Senhor nos abençoe, continue nos direcionando para continuarmos e que o Senhor abençoe o caminho de cada um aqui. Que cada um aqui venha ter consciência de que precisa ser eficiente, de que não é esforço, de que não é correr sem direcionamento, mas é correr com direcionamento, correr na direção certa. É isso que vai gerar resultados realmente expressivos. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o melhor ano da minha vida. Conta comigo. E é isso, gente. Isso que eu passei para vocês hoje foi um conteúdo que teve na mentoria ontem. Foi um dos conteúdos mais importantes e eu tô trazendo aqui para vocês de graça. Absorva isso de verdade. Para de trabalhar tanto sem saber para onde você vai. Porque senão você vai ficar fazendo isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você vai cansar, vai desanimar. Talvez você já esteja desanimada e não vai resolver nada. Talvez você queira desistir da tua carreira. Quantas pessoas eu converso no direct querem desistir da carreira porque não conquistou nada, porque não chegou a lugar nenhum, porque só tá trabalhando e mal pagando as contas. Você precisa de eficiência e direcionamento. Isso aqui não é investimento. Isso daqui é combustível. Bota isso na sua cabeça. Educação não é investimento, educação é combustível. Eu tô aqui para te direcionar, eu vou te dar um primeiro passo. Me chama no direct, fala dessa live que eu vou te dar um primeiro passo. Tá bom? Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe muito vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.